Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui novamente gravando este culto para que você receba o alimento espiritual através da palavra do nosso Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração nesta noite, uma noite um pouco mais fria, estou até com luz aqui, os irmãos aqui também estão todos agasalhados. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar a Ele, pedir para que Ele receba este nosso culto, mesmo em meio às nossas debilidades e às nossas fraquezas. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos neste momento exaltar o Teu santo nome, engrandecer ao Senhor e aos Teus feitos, pedindo, Senhor Deus, também que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que neste momento, Senhor, o Senhor esteja recebendo este culto individualmente de cada irmão, seja em suas casas, seja onde eles estiverem. Obrigado, Pai, pela oportunidade de poder cultuá-lo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício de Cristo, a qual, Senhor Deus, expia os nossos pecados e nos oferece, Senhor Deus, a salvação. Obrigado, Senhor, que mais uma vez esta noite o Senhor possa estar na nossa comunhão aqui e com os irmãos em cada casa, Senhor, nos guiando no entendimento e nas exortações feitas por Ti. Muito obrigado, Pai. Oramos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de ler um salmo. Salmo 67. Pegue sua Bíblia. Abra em Salmo 67. Chame sua família para cultuar agora junto ao nosso Deus. Dedique atenção agora somente a este momento, a esta meditação da palavra, e que nada venha a interferir. Salmo 67 diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça com que a sua face brilhe sobre nós, que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Ó, alegrem-se as nações e cantem de alegria, pois tu julgarás o povo retamente e governarás as nações sobre a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, que todas as nações te louvem. Então a terra dará seu fruto, e Deus, nosso próprio Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todos os confins da terra o temerão. Possamos aqui, neste momento, elevar a Deus, louvar ao nosso Deus, engrandecer o teu santo nome, através dos seus feitos, através das suas benevolências em nossas vidas. Quantas bênçãos, quantas coisas Deus tem feito por nós. Temos que nos alegrar, irmão. Temos que ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por você estar com saúde, por nada faltar na sua casa, ou você que esteja passando por necessidade, seja grato também. Seja grato ao nosso Deus, confie nele, tenha paz para passar por este momento de tribulação. Vamos cantar ao nosso Deus, peça forças a Ele, e vamos agora exaltar o Teu santo nome.
Vamos cantar. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nosso Senhor, pois Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa devoção. A primeira música que vamos cantar, ela fala que o nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Então, ali, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito do nosso Deus, Ele já se movia sobre a face das águas. Então, que possamos exaltar o nome do nosso Deus e reconhecermos o quão soberano Ele é. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas
as maravilhas e por tudo que Ele tem feito por nós e através de nós. A próxima canção fala que o nosso Deus é o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, e não há nenhum Deus como Ele. Possamos adorar o nome do Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Vamos novamente. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, gente. Glórias a Deus. Que o Senhor abençoe cada um. Glória a Deus. Agora é o momento de dízimos e ofertas. Gostaria que você abrisse aí um pouco mais para frente. Acabamos de ler Salmo 67. Vamos ler o Salmo 96 agora. Salmo 96, verso 8. Este salmo diz assim, no verso 8: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta e chegai aos seus atos. Acabamos aqui de dar glórias ao nosso Deus, cantando isto. Mas uma maneira de louvarmos este Deus, que é o provedor de nossas vidas, é o provedor do sustento dos nossos lares, a maneira para se fazer isso é também ofertando e dizimando na sua casa. Retribuindo ao nosso Deus com coração grato, por tudo aquilo que Ele tem feito a nós. Tem aqui a conta da igreja, onde você pode ofertar. É no Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, favorecida a Isadora Molina Fiorito, nossa tesoureira,
e o CPF 435-255-218, dígito 63. Está aqui então. Você está aí distante, você pode fazer isso digitalmente, pelos aplicativos. Amém, meu querido? Abra agora em Mateus, capítulo 7. Como tem sido aí, meu irmão, você que tem acompanhado os estudos do Sermão do Monte? Deus tem te abençoado através da sua palavra? Como você tem encarado este sermão, estes ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo? Espero que a sua vida esteja sendo transformada, santificada pelo nosso Deus, através da compreensão da palavra. E hoje vamos continuar, com a graça do nosso Deus, estudando no capítulo 7 do Sermão do Monte, a partir do verso 24 até o verso 27. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 24 ao verso 27. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta, para você acompanhar toda a exposição do texto. Diz assim o texto, vou ler na King James. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. E grande foi a sua queda. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Busque ao Senhor. Busque a iluminação para a compreensão do texto, para que Deus fale grandemente ao seu coração, meu irmão. Busque a Ele neste momento. Senhor nosso Deus, a sua palavra está exposta diante de nós, lida, mas precisamos, Pai de amor, que estas palavras façam sentido em nossos corações e em nossas vidas. Por favor, Senhor, não permita que sejamos pessoas, Senhor Deus, insensíveis à Tua palavra. Não permita, Pai de amor, sermos pessoas que ouvem e não praticam a Sua palavra, mas que a Sua palavra entre como espada em nossas vidas, nos modificando, nos ensinando, nos mostrando o verdadeiro caminho. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Coloque, Senhor Deus, agora neste momento, sobre nós, o entendimento vindo do Espírito Santo, Senhor Deus, para que possamos ouvir, compreender e ser santificado. Por favor, Deus, pedimos neste momento que apenas a Tua palavra seja dita, que apenas a Tua vontade seja expressa aqui, Senhor. Que a minha boca, Pai de amor, seja uma caneta em Tuas mãos, falando
aquilo que é da sua soberana vontade. Esteja conosco, Senhor Deus, mais uma vez. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sermão do Monte. 2 homens e 2 casas. Este é o retrato das principais figuras que são apresentadas por Jesus Cristo neste ensino. Para entendermos um pouco melhor, não devemos destacar essa sequência aqui, do verso 24 ao verso 27, dos demais ensinos que Jesus Cristo trabalhou no capítulo 7. Vimos até aqui todo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente quando ele está falando sobre os cuidados que devemos ter, sobre os alertas que ele nos deu, sobre a sutileza dos falsos profetas, dos seus ensinos, de como isso penetrou na igreja contemporânea, que continua penetrando e invadindo e influenciando muitas pessoas. Vimos aqui também nos ensinos de Cristo a apresentação de 2 caminhos, de 2 portas. Um panorama onde várias pessoas, muitos, estão caminhando e adentrando nesta porta larga e caminho largo. E Cristo nos ensina e nos alerta, nos indica a entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Devemos entender que este ensino, essa apresentação aqui de 2 homens em 2 casas, está no mesmo contexto, onde ele nos alerta sobre o juízo, nos fala de dias vindouros, nos fala sobre falsos ensinos, falsos profetas, nos fala sobre uma conduta leviana, de uma conduta não condizente com a sua palavra e os seus ensinos. E qual é o verdadeiro caminho? É sobre isto que estamos falando neste capítulo 7. Jesus Cristo já tem aqui se encaminhado para o final do Sermão do Monte. Estamos encerrando, e a preocupação de Jesus Cristo é falar sobre a prática de todo este ensino. Sendo sal, fala também sobre as perseguições, rebate até mesmo o ensino dos falsos mestres, no caso da época, os fariseus, a distorção da lei, a qual eles traziam. Jesus Cristo abordou sobre muitas coisas, deu um modelo da oração aos seus discípulos. Porém, do que valeria sem a prática todos esses ensinos? Do que vale, meu irmão, você, nos reunirmos, ou, diante deste problema, ouvir e ver todos estes ensinos, sem ao menos praticá-los? Jesus Cristo está aqui agora, dando ênfase na prática de todos estes ensinos. Falamos, num primeiro momento, como eu disse, sobre termos um critério para avaliar esses falsos mestres, vestidos de ovelha. Porém, por detrás dessa vestimenta se encontram lobos devoradores. Jesus Cristo destaca a sutileza, como eles adentram e como eles vêm se aproximando, agradando aos seus ouvintes. Jesus Cristo quer sim que eu, você e você tenhamos critérios, sejamos analíticos quanto a tudo que vemos. Não pela... mas devemos estabelecer sim um julgamento conforme a reta justiça. Isso não sou eu que vos falo. João, capítulo 7, verso 24, diz assim: não julguem apenas pela aparência,
mas façam julgamentos justos. Qual é o julgamento justo, meu irmão? É o julgamento segundo apresentado na palavra de Deus. A reta justiça se encontra na palavra de Deus. Os critérios que devemos adotar para não sermos enganados são aqueles segundo os ensinos de Cristo, segundo a sua palavra. Pare com essa conversa em nome de Jesus. Não devemos julgar. Isso é fruto de uma interpretação falha, sem hermenêutica, e que vai te levar no caminho, vai te colocar em um caminho que provavelmente você será enganado. Como que eu não vou estabelecer critérios analíticos sobre aqueles que se apresentam a mim, me ensinando, falando sobre as verdades, sem ao menos estabelecer esses critérios ensinados por ele? Como é que eu vou saber identificar um lobo em pele de cordeiro sem estabelecer esse julgamento reto, a qual a própria palavra nos fala para ter, nos indica, nos alerta? Essa questão não julgue conforme a aparência, e nem estabeleça o destino eterno daquela pessoa. Isto sim era o que Cristo estava tentando estabelecer para nós, falando aqui em sua palavra. Eu digo tentando porque o seu ensino é certo, porém a compreensão daqueles que são seus ouvintes, esse é nécio, é tardio. É claro os ensinos de Cristo, eles se complementam. Então devemos ouvir a palavra de Deus, saber qual é a justiça e a retidão contida na sua palavra, para não sermos enganados. Para isso você deve conhecer a palavra. Você deve conhecer os ensinos de Cristo. Foi falado também no segundo ponto, até aqui, sobre as falsas crenças. O segundo quadro revela-nos que as pessoas geralmente supõem que todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa é uma descrição cujo propósito é de nos avisarmos contra o perigo de nos deixarmos enganar acerca daquilo que cremos. No que você crê? Eu creio em Jesus. Mas em qual Jesus? Aquele que sai apenas da boca para fora? Ou aquele que muda a sua vida e te santifica? Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença do Jesus Cristo, que é o Senhor da sua vida, que governa a sua vida, e de um Jesus Cristo que não passa de palavras, como eu classifiquei aqui em outra oportunidade, como crendices. Jesus Cristo falou sobre isso. As falsas crenças. Ou temos o nosso zelo e fervor, ou em termos de naquilo que fazemos, nas nossas obras. Eu tenho fé naquilo que eu faço, em nome de Cristo. A minha fé não está em Cristo. A minha fé está naquilo que eu produzo. Estou produzindo para Cristo, logo eu sou salvo, porque eu faço no nome dele. Então quem te salva é as obras, e não a morte expiatória e propiciatória do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, dizer que aceitou Jesus não te salva. Quem te salva é Cristo, o Senhor. Dizer que faz coisas para Ele não te salva. Quem te salva é aquele que morreu na madeira. A obra é pela graça. Graça esta através do sacrifício de Cristo. Não é o que você diz, não é o que você fala, não é aquilo que a sua mãe te ensinou, não é nada disso. É Ele em pessoa. É a morte de Cristo. É o sacrifício do Senhor. É a graça do nosso Deus. A santificação do Espírito Santo. Não
aquilo que está baseado em você. Você não é o centro. Você não é a pessoa a qual produz salvação. Não é você, irmão. Não é a sua boca, não é os seus feitos. É Cristo Jesus apenas. Apenas. Por isso que ele é denominado o único caminho. O único mediador entre Deus e o homem. É Cristo e mais nada. E isto ele nos alertou, ele nos ensinou no Sermão do Monte. Aqui, irmãos, nesta parte dos dois homens e as duas casas, Cristo está se dirigindo, tendo como alvo cristãos professos. As palavras aqui agora não são para aqueles que negam Jesus Cristo. As palavras têm como objetivo falar com aqueles que se dizem cristãos. Porque um descrente, aquele que rejeita a palavra de Deus, nunca lhe diria Senhor, Senhor. Então temos que ter em mente que estas palavras e estes ensinos de praticar, quando eu falo praticar, logo são aqueles que creem na palavra, não os que rejeitam. Praticar tudo que o nosso Senhor tem ensinado. Sugiro que a principal preocupação do Senhor Jesus Cristo, neste quadro, foi de advertir-nos a respeito do perigo de buscarmos e desejarmos somente os benefícios, presta atenção, e as bênçãos da salvação. Para em seguida repousarmos na aparente possessão destas bênçãos. Essas palavras de Jesus foram endereçadas àqueles que são crentes professos. Não são palavras, como eu disse, para aqueles que rejeitam. Essas palavras de Jesus foram endereçadas àqueles que são crentes professos. Elas não foram dirigidas a indivíduos que não tenham qualquer interesse pelo reino de Deus. Foram dirigidas a pessoas que estão de ouvidos atentos e que gostam de ouvir instruções referentes ao reino de Deus. Jesus mostrará então as diferenças entre o verdadeiro cristão e o falso cristão. É sobre isto que lemos e é sobre isso que vamos explanar aqui esta noite. A diferença de um verdadeiro cristão para aquele que professa uma fé falsa. Vamos então analisar este texto. Como eu disse, são dois homens distintos, diferentes, porém também com algumas semelhanças. Há dois homens e duas casas, como o texto diz. Como é óbvio, por conseguinte, se tivermos de chegar à verdade espiritual que nos é ensinada nesta passagem, teremos de examinar o quadro e seus pormenores. Vamos ter que destrinchar esse texto. Por isso eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta e analise e olhe para o texto. Olhe para o texto. Existem semelhanças entre esses homens, entre essas duas casas, e diferenças que precisam ser observadas. É através da distinção entre os dois quadros, as duas figuras, que vamos entender aquilo que Cristo quer nos ensinar. Temos que destacar as semelhanças e as diferenças. Primeiro vamos examinar as similaridades, as semelhanças dos dois homens. Para começar, eles tinham o mesmo desejo. Eles tinham o mesmo desejo. Ambos desejavam construir as suas casas. Ambos construíram suas casas. Então, o que eles tinham de semelhante? O mesmo desejo. Até aqui. Teremos de examinar o quadro.
uma casa onde eles pudessem viver bem, com os benefícios da sua casa, conforto, as coisas boas. Afinal, ninguém constrói uma casa para não ter benefício. Ninguém entra no projeto, solicita um projeto para um engenheiro para construir uma casa onde ele sabe que vai cair na cabeça dele. Concordam comigo? Ninguém entra numa dessas. Todos a qual partem para construir algo, eles visam seus benefícios. Então eles têm os mesmos desejos, têm os mesmos objetivos. Podemos sugerir também que eles escolhem a mesma localidade, a mesma região, que estão sofrendo com as situações climáticas iguais, semelhantes também. Nos parece que o texto apresenta duas casas na mesma região. Isso nos parece, o texto nos permite a chegar nessa conclusão. Também desejavam construir suas casas na mesma localidade. Na verdade, acabaram construindo suas casas no mesmo local. Porquanto nosso Senhor deixou perfeitamente claro que as duas casas foram sujeitas precisamente ao mesmo teste e à mesma atenção. As duas casas passaram pela inundação, pelas fortes chuvas, pelo vento. As duas casas. Porém, uma só resistiu. Na prática, o que significa essa localidade e testes? Na prática, para nós, como cristãos, geralmente ambos podem ser vistos como membros de uma igreja. As duas pessoas. Afinal, as pessoas ao adentrarem numa igreja, elas estão buscando Cristo. Algumas buscam Cristo em sua essência. Buscam Cristo em sua santidade como Senhor. Outras buscam a Cristo pelos seus benefícios. Outras buscam a Cristo por aquilo que Ele pode oferecer. Me entendem, meus irmãos? Mas, em tese, em suma, os dois têm os mesmos objetivos, que é em Cristo. Semelhantemente a esses dois que estão construindo seus lares, suas casas. Ambos parecem gostar daquilo que está sendo falado. Segundo todas as aparências, eles parecem estar exatamente na mesma posição, dotados da mesma perspectiva geral, interessados pelas mesmas atividades. Isso é o que é ter o mesmo objetivo entre os irmãos. Porém, quando isso é esmiuçado, quando isso é destrinchado, quando Cristo sonda o nosso interior, Ele começa a perceber, Ele nos mostra muitas das vezes quais são os nossos verdadeiros intentos, quais são as nossas intenções, os nossos objetivos finais. Mas à vista, são as mesmas pessoas. Lembre-se que Cristo falou também dos falsos mestres. Já falei isso pela introdução. Sobre a sutileza. Parece um crente. Parece uma pessoa com o mesmo objetivo que você. Essas duas casas, olhando-se de fora, pareciam duas casas semelhantes. Se conversasse com os dois donos dessas casas, vocês veriam que as intenções externas, gerais, eram as mesmas. Isso que significa a mesma localidade. Pareciam vizinhas uma da outra, conforme apresentado aqui. Foi dada uma fortíssima impressão de que ambas as casas foram construídas vizinhas uma das outras. Tanto é que foram comparadas. E que elas foram submetidas exatamente às mesmas condições. Esse é um ponto importantíssimo. Parece que essas duas casas estavam fixas no local e veio todas essas dificuldades, essas tribulações, e as duas foram submetidas sob o mesmo teste. É isso que o texto está nos apresentando.
o mesmo projeto de casa. Ambos aqueles homens, é evidente, planejavam o mesmo tipo de moradia do qual gostavam. Podemos deduzir isso através do fato que o Senhor, Jesus, esclareceu que não havia qualquer diferença entre as duas casas construídas, exceto o alicerce. Jesus Cristo não destacou nenhuma outra diferença. A única diferença que o nosso Senhor Jesus Cristo destaca é o alicerce dessas casas. É sobre o que elas estavam firmadas. Jesus Cristo não fala que a parede de um era mais forte do que a outra. Jesus Cristo não fala que o telhado de um era feito de brasilite ou de palha e do outro era feito daquelas telhas de cimento robusta. Não. A única diferença que Jesus Cristo destaca é o alicerce dessas casas, tornando então exteriormente idênticas. Contempladas pelo lado de fora e a superfície, não havia diferença. As portas, as janelas, as chaminés estavam exatamente nas mesmas posições. Lembra do que eu falei domingo, meu irmão? Sobre as folhas? Aquilo que fica. Dificilmente você consegue ver uma folha do mesmo tipo de árvore diferença. A não ser que você olhe bem de perto. Nessa elas, ou uma régua, ou um paquinho, enfim. Essas casas também, ao serem observadas externamente, eram semelhantes. Porém, aquilo que não conseguimos ver, que eram os seus alicerces, isso a gente não consegue ver. E é justamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo destacou. É o alicerce da casa. Temos aqui uma engenheira civil que deve estar gostando do assunto. Eram idênticas exteriormente. Hoje, alguns, como foi dito, na prática, esses objetivos ideais também, podemos destacar da seguinte maneira. Todas as pessoas que buscam a Cristo desejam ser perdoadas. E querem acreditar que seus pecados foram apagados. Afinal, quem gosta de ficar lembrando do passado como uma sombra, como um serial killer que te persegue? Ninguém. Todos querem isso. Ele anseia pela paz. Tanto a pessoa que construiu sem alicerce, como aquela que foi prudente, que foi sábia. E essas pessoas frequentam as reuniões evangélicas, porque a vida o deixaram em grande desassossego. Elas encontram dentro da igreja, dentro dessas reuniões, um alento, uma palavra, um conforto. Porque se comparado com a vida lá fora, ela sabe que dentro da igreja ela tem muito mais paz, muitas das vezes, mais paz do que dentro da sua própria casa. Então ela vem para a igreja. Então ela tem um zelo, ela é fervorosa naquilo que ela faz. Mas qual é a sua verdadeira intenção? Sente-se feliz e pode encontrar satisfação. E desse modo, aquela reunião, e se põe a ouvir nessas reuniões atentamente a pregação. Assim como a pessoa que tem os seus alicerces bem firmados na rocha, vem e gosta de ouvir sobre a palavra, as pessoas que não têm alicerce também gostam de ouvir a palavra. É isso que temos que observar. Temos que ter essa atenção. E qual o resultado dessas semelhanças entre esses dois homens, essas duas casas? É que muitas pessoas que vêm fazer parte da igreja, por assim dizer, somente para se reúnem somente para se sentirem drogadas. Ficam sentadas durante toda a reunião e nem ao menos escutam o que é dito, mas gostam de estar lá. Afirmam que o templo emana uma certa atmosfera suavizadora. Tais indivíduos anseiam por serem consolados. Agora nós estamos dando um passo à frente. Estamos observando aquele que não tem alicerce, quais são suas verdadeiras intenções. Quais são as suas verdadeiras buscas dentro da igreja.
Eles buscam ser consolados. O crente verdadeiro e o crente falso compartilham até certo ponto dos mesmos objetivos. Você não consegue olhar para um crente falso dentro de uma igreja e saber se realmente ele está ouvindo e aquilo está fazendo efeito no seu coração. Muitas das vezes ele permanece ali ouvindo, ele permanece participando, porém são palavras, como diz o ditado popular, que entram no ouvido e saem no outro. Diferentemente daquele que tem um alicerce firmado em Cristo, que se sente constantemente confrontado, quebrantado, necessitado de arrependimento, necessitado de santidade, para que Cristo conclua essa obra na vida dele, é totalmente diferente. Porém, somente Jesus Cristo consegue sondar isso, analisar isso. O que podemos fazer então é aplicar esses conceitos contra nós mesmos para descobrir se eu tenho alicerces ou não. Que tipo de casa é a minha? Tudo que está sendo falado aqui agora, devemos adotar contra nós, contra mim. Pegar esses ensinos e fazer com que eles leiam a nossa espiritualidade, a nossa relação com Cristo Jesus. Existem muitas semelhanças, mas os destaques devem ser feitos, devem ser observados nas diferenças. Até este ponto, ao que consideramos aqui, aqueles dois homens e suas respectivas residências, nada encontramos senão pontos semelhantes, algum ponto ou outro diferente, como alicerce. No entanto, sabemos que tudo quanto esse quadro queria destacar eram as diferenças. Jesus Cristo é vital para as nossas vidas. Quais seriam as diferenças? Destacamos aqui a sutileza de Satanás. Devemos ter isso em mente. Somente julgar na hora do teste é um perigo. O que eu estou querendo dizer? A diferença não é óbvia, é muito sutil. Então, se ao olhar para esta casa e aplicarmos um julgamento superficial, estaremos correndo um sério perigo, porque os mesmos critérios que julgamos as pessoas serão aplicados contra nós. Temos que ter isso em mente. E como eu disse, repito, todo esse ensino primeiramente se aplica a cada um de nós, para depois aplicarmos em outras pessoas. Esses ensinos devem sondar a nossa alma, devem sondar os nossos intentos. Você deve descobrir, meu irmão, se você está firmado na rocha ou não, ou se sua casa está construída na areia. E para isso, meu irmão, precisamos de uma certa unção do Espírito Santo, de discernir, de conhecer, como diz em 1 João, capítulo 2, verso 27, o objetivo inteiro de Jesus foi o de capacitar-nos e a detectar a diferença entre os dois casos, a fim de que nós pudéssemos resguardar contra as consequências da falsa posição, enquanto ainda resta algum tempo. Você deve analisar a sua espiritualidade, meu irmão. Você deve refletir sobre esse texto enquanto existe tempo. Enquanto existe tempo. Se os nossos olhos forem ungidos com o colírio do Espírito Santo, se dispusermos daquela, se recebermos esta unção, como é dito aqui em 1 João, já vou ler, aí sim estaremos capacitados a discriminar essas diferenças, a olhar, a distinguir, começar em nós. Então seremos capazes de perceber a diferença entre os dois homens e as duas casas. Olha o que diz aqui em 1 João. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de alguém, que alguém os ensine.
Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele nos ensinou. Quem então nos dá a capacidade de distinguir se a minha casa está na areia ou se está alicerçada na rocha? O Espírito Santo, meus irmãos. Ele sim conhece as nossas intenções. Ele sim consegue nos alertar. Para compreender melhor esse texto, temos que ler em paralelo o Evangelho segundo Lucas. Lucas registra o mesmo ensino, a mesma passagem, porém com alguns detalhes diferentes. Lucas capítulo 6, verso 48 e verso 49. Você pode conferir na sua Bíblia. Olha só. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Porque, eu peço você passar, porque estava bem construída. Então, alguns detalhes importantes que Lucas retrata para nós. Foi um homem que cavou fundo, observe bem esses detalhes. Cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Aí veio toda a tormenta, a inundação, e essa casa resistiu. Por quê? Uma casa onde é profunda a escavação, onde é colocado lá na rocha, podemos dizer que essa casa é uma casa bem construída. Os ensinos de Jesus segundo o Evangelho de Lucas já agora classifica o que é uma casa bem construída e o que não é, com alguns detalhes. Passa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão. Sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Não ficou tijolo sobre tijolo. Destruiu tudo. Meu irmão, temos agora então ricos detalhes que distinguem as duas casas. Quais são as características então sobre este homem? Os dois homens, apresentados agora aqui em Mateus, no texto-chave. Jesus Cristo diz que ele é tolo. O outro, ele diz que é sábio. Vamos focar agora, neste momento, o tolo e o insensato. Como que eu posso ser denominado, receber este nome de tolo? Receber. Primeira coisa, os tolos sempre estão com pressa. É o primeiro detalhe. Os tolos sempre estão com pressa. Querem fazer tudo imediatamente. Parecem não ser capazes de esperar. Quão frequentemente as Escrituras advertem-nos a respeito dessa precipitação. Um exemplo bem prático aqui para nós é o que eu sempre falo para os jovens. Aguarde no Senhor. Por quê? O jovem, ele quer namorar, ele quer se envolver, ele quer se relacionar e acaba se precipitando e recebendo muitas marcas antes do casamento. Marcas estas que muitas das vezes são permanentes. Por quê? Pressa. Não consegue esperar em Deus. Esperar o pretendente que Deus irá enviar ou não. Ou não. Talvez seja como Jeremias. Você vai viver para mim agora. Você não vai ter família. Porém, é a vontade de Deus.
Não podemos apressar-se, precipitar, dizendo que somos cristãos. O verdadeiro cristão, então, espera. O tolo apressa. O tolo apressa. O justo jamais se deixa arrebatar pela pressa, pela precipitação. Ele conhece a Deus e sabe que os decretos, os propósitos e os planos de Deus são eternos e imutáveis. Ele confia naquele que pegou a caneta e escreveu todos os seus dias. Deus é perfeito nos seus caminhos. Ele sabe. O justo, ele tem isso firmado na sua mente. E ele não se antecipa. Ele é sensato. Ele não é tolo. O tolo é aquele, está demorando muito. Eu vou ali, eu vou agilizar da minha maneira. Alicerce demora muito. É muito, vai material. Tem que gastar com ferro, né, engenheira? Ferro, cimento, às vezes tem que ser um cimento mais robusto, usinado, não pode ser qualquer concreto. Até a mistura é diferente. É muito difícil. É mais fácil começar a levantar as paredes aqui, ó. Aí ele vai, se precipita. Porém, quando vem o vento, quando vem a chuva, aquilo cai na cabeça dele. Esse é o tolo. Os justos são diferentes. Os justos são aqueles que confiam na rocha, como diz Isaías 28, verso 16. Olha que maravilhoso esse texto, meu irmão. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para o alicerce. Sabe o que é uma pedra angular, meu querido irmão? A pedra angular é que já oferece um esquadro para essa casa. A pedra angular é aquela que já vem toda delineada, pronta. E a casa que é feita sobre ela, além de estar bem robusta, ela é alinhada. Ela é alinhada conforme os decretos e preceitos de Deus. Ela não é torta. Você coloca a régua, você mede ela certinho, ela está lá, perfeita. Porque é Cristo que delineou o seu tamanho, o seu ângulo, porque Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, para alicerce seguro. Olha aqui, olha Isaías falando sobre o alicerce seguro, aquele que confia, jamais será abalado. Então agora começamos a distinguir, a saber o que é uma casa sobre areia, o que é uma casa em um alicerce firme. Começamos a entender o que Jesus Cristo está querendo nos ensinar, o que ele tinha em mente quando falava aos discípulos. O tolo é impaciente, claro, se ele é apressado, ele será impaciente e busca por resultados rápidos. O tolo é impaciente e busca por resultados rápidos. Entretanto, ele nunca dedica o tempo aos seus empreendimentos, mas vive sempre interessado em atalhos e em resultados imediatos. Gastar tempo de oração? Um tolo? Para quê? Para quê? Se eu posso produzir esses resultados com as minhas próprias mãos. Isso é o que ele pensa. Porém, que tipo de obras são essas? Tolos. Essa é a principal característica da sua mentalidade e conduta. Todos estamos familiarizados com esse tipo de pessoa na vida diária. Mesmo inteiramente a parte do cristianismo. Essa é a pessoa que costuma comentar assim, abre-se aspas: preciso de uma casa imediatamente e não há tempo para lançar os alicerces. O tolo não tem tempo para ouvir as instruções. O tolo não tem tempo para ouvir aquele que já passou por essa construção, que já teve os seus alicerces firmados. O tolo não dá ouvidos a isso. O tolo, como o texto diz, principalmente em Lucas, constrói sem alicerce, porque é mais rápido. Instruções? Para quê? E nem dá qualquer atenção às regras
que governam a construção de uma casa. Olha, não põe muita areia não, hein? Coloca a medida certa aí. Olha, tá torto. Você não sabe de nada. Deixa que aqui tá. Olha, eu já estou vendo o resultado. Pragmatismo religioso. Gosta de ver os resultados. Batiza, pastores que batizam as pessoas de bacia. Bacia que eu digo a grandes levas. E não pedem nem ao menos frutos de arrependimento. Não observam isso na vida das pessoas. Como João Batista falava, deem frutos de arrependimento. Não, isso não é importante. Para que frutos de arrependimento? O que importa é todas as cadeiras cheias. O que importa são as entradas da igreja. O que importa é isso, e isso, e isso. Resultados são tolos aqueles que buscam resultados apenas. Regras que governam a construção, ouvir alguém que é sábio, ouvir as instruções de uma pessoa que já está no caminho, não é necessário para os tolos. Porém, o sábio é diferente. Ele sabe que existem certos princípios de engenharia. Ele sabe que existe uma pedra angular. Ele sabe. E que isso precisa ser observado. Se ele tiver de contar com uma construção satisfatória e duradoura, ele sabe que vai ter que contar com instruções, com ensinos, com dicas, com conselhos. Ele vai olhar para aqueles que já têm a sua casa firmada, segundo o discernimento do Espírito Santo, e vai perguntar, e vai ser aconselhado, e vai orar, e vai buscar ao Senhor. E o Senhor, no tempo certo, dará os resultados. Dará os resultados. Este é o sábio. Essa é a razão pela qual os proprietários consultam os arquitetos, os engenheiros, porque eles fazem planos, são sensatos. Meus irmãos, você já viu alguém tentar construir uma casa sem o engenheiro? Sem as pessoas que são habilitadas para tal? Uma pessoa que se diz pedreiro, mas nunca pegou numa colher de pedreiro, fala, não, isso é fácil. Eu vejo os vídeos na internet e eu vou construir a minha casa. Vai lá. Vai lá. O que eu mais vejo hoje são os jovens informados pela internet e que se dizem peritos em todas as áreas. Por quê? Porque viu um vídeo aqui, outro vídeo ali, pronto, eu já sei tudo. E se colocam de igual para aqueles que já viveram uma vida nessa especialidade. Meu jovem, meu querido irmão, não é a internet que te faz um perito nessa situação. Não é a internet. Não é meia dúzia de livros que te faz um perito nessa situação. Devemos agir como sábios. Ouvir as pessoas, ter prática naquilo, não como tolos. Os tolos descartam todo tipo de instrução, todo tipo de aconselhamento. Os detalhes são importantes para os sábios, porém não para os tolos. O insensato não se interessa por tais coisas. Ele quer uma casa e não deseja aborrecer-se com regras e especificações. Diz ele, faça-se logo essa construção. O tolo mostra-se impaciente, despreza a instrução, o ensino, dizendo que deseja dar prosseguimento à construção. O tolo não possui balança nem planejamento, como foi dito. Finalmente, trata-se de uma mentalidade que nunca pesa as consequências. Nunca coloca, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? Não tem planejamento. Se lança em algo sem saber se está preparado e se tem as condições para aquilo. Já que eu estou usando jovens aqui, eu vou usar mais uma experiência que eu tive. Certa vez um jovem novo, 15 anos, eu quero namorar com uma pessoa. Eu falei, tudo bem, meu jovem. Primeira coisa, seu pai e sua mãe aprovam? Segunda coisa, você tem condições para casar-se? Você tem condições? Você tem um emprego?
Você tem sustento? Você tem condições de assumir uma família sozinho? Ah, não. Mas eu gosto dela. Que o seu sentimento aguarde. Que o seu sentimento aguarde a vontade decretiva de Deus. Antes as vontades de Deus do que as suas. Pode ter certeza disso. Porque o nosso coração e os nossos sentimentos são enganosos. Pode ter certeza. Ele não para e reflete. É possível que este rio aqui, onde estou construindo minha casa próximo, é possível que este rio, tão bonito à vista durante o verão, venha transbordar em resultado de fortes chuvas, ou até mesmo do derretimento da neve? Será? Ele não consegue ponderar. Ele não coloca os seus planos na balança de Deus. Ele é uma pessoa totalmente insensata. E assim a minha casa vem a ser inundada? Ele não pensa nisso. Muitas pessoas constroem a casa num brejo. Primeira chuva que dá, vai inundar tudo. Vai perder todos os móveis. Vai perder todos os bens. Inclusive a sua casa vai cair. Dispensa ajuda. É uma pessoa que não quer ser ajudada. Não quer. E o sentido espiritual significa o insensato não está nem um pouco interessado em aprender as lições eclesiásticas. As lições da história eclesiástica. Ele não se preocupa. Ele quer saber do aqui e agora. Insensatos. Ele não está interessado em saber o que diz a Bíblia em suas minúcias. Está interessado exclusivamente em realizar alguma coisa. E acredita que isso pode ser feito à sua maneira. Irmãos, poucos são aqueles que querem realmente aprender, participar do discipulado, estar ali ganhando conhecimento do nosso Senhor Deus, analisando as Escrituras. Poucos são aqueles que se preparam primeiro para ter os direcionamentos do nosso Senhor. Não, o tolo descarta tudo isso e se lança. O sábio é diferente, meu irmão. Naturalmente apresenta-nos um completo contraste, como o texto diz. O sábio é impulsionado por um desejo profundo, a saber, construir uma casa que seja durável. Pode passar o tempo que for. Pode gastar os recursos que forem necessários. Mas ele se preocupa em construir uma casa durável. O sensato, ele se preocupa com o longo prazo. Ele não se preocupa com o imediato. Ele não é imediatista. O tolo é o contrário. Constrói logo assim, porque eu quero morar. Eu já estou aí, eu quero os benefícios. Eu quero aquilo que Cristo tem a me dar. O sábio, ele espera. Ele gasta horas em oração. Ele permanece com Deus. Ele só dá um passo assim que Deus fala, deu passo. Os desejos dele não são levados em consideração, porque não vive mais ele, mas Cristo vive. Então ele espera. Ele vai colocando os alicerces em cima da pedra angular e vai construindo. O sábio sabe o verdadeiro valor. Ele sabe que esta espera valerá a pena. Provérbios capítulo 3, versos 14 e 15 destaca o sábio. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Os benefícios para o sábio não são colocados à frente. Não são, porque ele sabe que é sabedoria. E ser sábio é temer a Deus. Ser sábio é esperar em Deus. Ser sábio
é aguardar a vontade soberana do nosso Senhor para as nossas vidas. Isso é ser sábio. Passa. É mais preciosa a sabedoria do que os rubis. Nada do que você possa desejar, nada se compara a ela. Eu pergunto, você é um sábio que está construindo a sua casa sobre a rocha? Ou você tem sido um tolo? O tempo de fazer essa consulta, de examinar-se, é agora. Porque o texto apresenta um tempo onde as tormentas chegaram. Não havia mais tempo para o construtor tolo, insensato, corrigir a fundação da sua casa. Não existia mais tempo para ele tentar começar outra casa. Pelo contrário, ela já tinha sido construída. Você já construiu a sua casa? Uma vez que a casa tenha sido construída, tais consultas tornam-se inúteis. O momento certo para se fazerem consultas é no começo da construção. Aqueles dois homens, pois precisavam ser vigiados em seu trabalho. Quais ainda estão planejando e escolhendo a localização das suas casas? Talvez seja você. Aonde você está olhando, analisando um bom lugar para começar a construir a sua casa? Você precisa fazer isso com sabedoria. O tempo certo para vigiarmos o construtor é bem no princípio da obra. Afinal, o que adiantaria o engenheiro chegar numa obra quando ela já está acabada? Sem a fundação, sem o alicerce, não adiantaria de mais nada. Ele tem que acompanhar a obra do começo. Podem ser exteriormente atraentes, mas sem alicerce não vale de nada. A casa você até olha, é boa. Meus irmãos, um detalhe. Quando eu estava construindo minha casa, eu comecei a observar outras casas serem construídas. Eu vi construtores edificarem casas. Por exemplo, numa coluna, onde eu coloquei 4 ferros amarrados entre si. Para ele morar. A pessoa ia, comprava aquela casa, depois de algum tempo começa a aparecer as rachaduras. Com certeza, uma casa sem alicerce, ela começa a dar sinais. Ela começa a aparecer as suas debilidades pela falta do alicerce. Olha só, meu querido. A casa boa é somente aquela que tem um bom alicerce. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, do verso 10 ao verso 13. Olha só, se você nunca entendeu esse texto, que o Espírito Santo agora abra o seu entendimento. Conforme a graça que me foi concedida. A graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, ele não era tolo. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Um homem sábio, lancei o alicerce. A quem? As pessoas dessa igreja. A quem ele discipulou, a quem ele ensinou. Qual que é as doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo? É as mesmas escritas em Romanos 9. Romanos inteiro. É a mesma. É a mesma. Esse é o alicerce que ele lançou. Mas algumas pessoas falam, não precisa. Destaca isso. E o outro está construindo sobre ele. Mas, porém, outro está construindo sobre o quê? Sobre o alicerce, que já está na rocha. Contudo, veja cada um como constrói. Pode passar. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto. Porque ele sabia aquilo que ele ensinou.
aquilo que era o alicerce, que tipo de material ele utilizou, sobre o que ele construiu. O apóstolo Paulo sabia. Agora, do alicerce para cima, que tipo de material eles utilizariam? Não interessava mais. Porque mais para frente ele diz, uns usam ouro, prata, pedras preciosas, outros utilizam feno, palha, madeira. Porém, o que importa? A casa boa, seja de madeira, seja de palha, o que importa é se ela está construída no alicerce correto. É isso que interessa. E mais nada. Porque sofre não, claro, uma de madeira, com o tempo, com uma tormenta, ela vai sofrer mais dano. E ele fala sobre isso. Porém será salvo. Porque o alicerce está na pedra angular. É o alicerce que interessa. Uma casa boa, ela pode ser de madeira, ela pode ser do que for, se estiver no alicerce da pedra angular, que é Jesus Cristo. Se estiver no alicerce correto, meu irmão, esta será salva. Com danos? Provavelmente. Porém será salva. O alicerce é o que disse uma casa é boa. E todo engenheiro, arquiteto sabe disso. Os alicerces que são os primeiros passos dados a qualquer edificação. São mais importantes do que qualquer outra parte da construção. Outra razão para a vital importância dessa diferença entre as duas casas destacada pelos testes a qual a construção sois submetidas. Sem dúvida, esse teste sobrevirão mais cedo ou mais tarde. O que sustentará todos nós a esses testes é o nosso alicerce. Porque certamente eles virão. Você vai passar por provações, meu irmão. A vida é feita de testes. A vida é feita de provações. Porém, o que diz, se nós permaneceremos até o final, é o alicerce. Não é a parede. É o alicerce que sustenta a casa. E o alicerce não é você. O alicerce não sou eu. O alicerce não é o que a gente faz. O que a gente faz é as paredes. O alicerce é Cristo. O alicerce é a pedra angular. E esta é imutável. Nada muda. Nada muda. Tudo que precisamos fazer é aplicar esses testes a nós mesmos. Tudo que foi falado. O texto nos apresenta isso, meu irmão. Estamos na igreja por quê? Estamos buscando a Cristo pelo quê? Ou por quê? Qual é a sua motivação? E eu deixo 4 perguntas aqui finais. Qual é o seu desejo supremo? Qual é o seu desejo? O que você mais quer na sua vida? O que é o seu objetivo de vida? O que é? Muitas pessoas buscam a Cristo para atingir esse desejo supremo. Porém, esse desejo supremo se limita nas coisas terrenas. Como que eu posso vincular Cristo com desejos terrenos? Meu desejo supremo tem que ser uma morada eterna, algo que não é consumido. E isto ele mesmo disse: buscai primeiramente o reino de Deus. O nosso desejo supremo tem que ser essas coisas, e não as coisas que aqui ficam. Qual é o seu desejo supremo? Será que você não está utilizando Jesus Cristo como um trampolim para conseguir isso? Ou talvez o seu desejo supremo seja ficar tranquilo no céu, os benefícios do céu. E você não busca uma vida no senhorio de Jesus Cristo, uma vida em santificação, como eu disse já aqui. Aonde está o seu alicerce, meu irmão? Está na rocha? Tem alicerce? Não tem? Construiu só as paredes? Jesus Cristo não é trampolim. Isso não é trampolim para você conseguir carro, casa, emprego.
Buscai primeiramente o reino de Deus. Ajuntai tesouros no céu, aonde a traça, a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu desejo? Segunda pergunta. Você é daqueles que andam a cada dos benefícios e das bênçãos da vida e da salvação cristã? Ou você tem um desejo muito mais profundo e amadurecido do que isso? Qual é o seu desejo? Você tem um desejo de conhecer melhor a Cristo? De estudar profundamente as Escrituras? De entender os ensinos do Mestre? Conhecer a pessoa de Deus, os seus atributos? Para que conhecer? Para que você possa viver uma vida para glorificar a Ele. Não uma vida para atingir metas e objetivos. Uma vida para glorificar a Deus. Terceira pergunta. Você está atrás de resultados carnais e superficiais? Nossa, eu vejo aquele irmão pregar. Eu queria aquilo. Eu quero aquilo. Você olha para os outros com esse olhar ganancioso, invejoso, e você busca Cristo para atingir esses resultados carnais, que não tem nada de espiritual, superficial? Ou você anela por conhecer a Deus e por tornar-se mais e mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o seu objetivo? Ter a mente de Cristo? Ser uma pessoa bem-aventurada? Ter o fruto do Espírito na sua vida? Ou se você quer metas, você quer atingir coisas? Lembra do que foi falado? O subproduto da fé? Olha como os assuntos estão conectados. E eu pergunto para você, a última pergunta, baseada em Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sede e fome de justiça é ser parecido com Cristo. É ter a mente de Cristo. É andar no caminho estreito, seguindo as pegadas de Cristo. Isso é ter sede e fome de justiça. Pois esses serão satisfeitos. E a pergunta é: você tem fome e sede de justiça? Você conseguindo responder essas 4 perguntas, você tem um bom caminho para saber se a sua casa está na rocha ou se ela está na areia. Que Deus te abençoe. Este é o ensino de Cristo. É isso que Ele quer. Que nós analisemos juntos, que possamos refletir nisso e buscá-lo cada vez mais. Buscá-lo para ser parecido com Ele e não para atingir metas e objetivos superficiais. Gostaria de fazer uma oração e vou despedir os irmãos. Mas meu desejo aqui no meu coração é que Cristo tenha falado com você através da palavra. E que você comece a observar melhor quais são as suas intenções. Porque muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Muitos naquele dia terão as suas edificações provadas e não permanecerão de pé. Que você não seja essa pessoa, meu irmão. Que a sua casa esteja na pedra do lar. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Deus, Deus de misericórdias, Deus de justiça. Agradeço pela Tua palavra e pelo alerta de Jesus Cristo para as nossas vidas. Peço, Senhor Deus, que o Senhor revele para cada um de nós
Aonde está sendo construída as nossas casas? Se ainda está sendo construída, Deus, que o Senhor nos encaminhe para a rocha, que o Senhor nos apresente a rocha, que possamos cavar fundo e ter essa casa construída, Senhor Deus, sobre o verdadeiro alicerce. Deus nos direcione, nos corrija, nos perdoe, Senhor. Não queremos ser pessoas tolas, insensatas. Queremos, Pai de amor, a Tua sabedoria, a sabedoria de Cristo Jesus. E eu te peço, Pai de amor, que cada pessoa que ouviu ou que ouvirá esta mensagem, que o Senhor fale grandemente no coração. Porque ainda existe esperança enquanto seu Filho Jesus não retornar. Que o Senhor possa efetuar isso em nossas vidas, Deus. Nos perdoe, Pai, e nos dê esta esperança. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra mais uma vez. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que possamos continuar firmes nesta busca. Que possamos continuar firmes nos Seus propósitos, nos Seus preceitos, na Sua soberana vontade. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo e o amor do nosso Deus esteja com todos nós, esteja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus te dê uma ótima semana, um fim de quinta e sexta ainda, sábado, na presença dele, que você possa buscá-lo em nome de Jesus. Deus abençoe.